Bom dia, meus irmãos. Nós aqui mais uma vez nesse segundo vídeo. Nesse vídeo agora eu vou falar da vida de São Barnabé, apóstolo. E o dia dele foi ontem, dia 11. Mas como ontem eu não pude fazer gravação nenhuma, e então eu estou fazendo hoje para que a gente possa ter um pouco de conhecimento da vida desse grande apóstolo que é São Barnabé, tá bom? Só para deixar vocês informados, tá certo? O dia de São Barnabé foi ontem, dia 11. Como eu não pude fazer esse vídeo, estou fazendo hoje, para que a gente possa estar sabendo um pouco da vida desse grande santo, tá bom? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Barnabé era apóstolo. Uma grande das figuras mais marcantes do primeiro tempo do cristianismo. Sim, meu irmão. Ele nasceu lá em Chipre, de origem judaica, da tribo de Levi. O nome dele, de batismo, de nascimento, era José, mas foi apelidado de Barnabé pelos apóstolos. O nome que significa filho da consolação, ou filho da exortação. Refletindo o seu caráter acolhedor, o seu dom para animar e fortalecer a fé dos irmãos. Ele se destacou por sua generosidade ao vender os seus bens e entregar o valor aos apóstolos, gesto que evidenciou seu desapego e zelo pela comunidade cristã nascente. Olha, meus irmãos, Barnabé, ele teve um papel fundamental na aceitação de São Paulo pelos demais apóstolos. Após a conversão de Paulo, juntos, Barnabé e São Paulo, eles realizaram várias viagens missionárias pregando o evangelho entre os gentios e fortalecendo a comunidade cristã em diversas regiões. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé é lembrado por sua coragem, mansidão e compromisso com a verdade do evangelho. Entendeu? A verdade do evangelho. A missão de Barnabé foi marcada por perseverança, caridade e profundo amor pela igreja. Mesmo diante de dificuldades e perseguições, ele, meus irmãos, ele não hesitou em anunciar o Cristo ressuscitado. A tradição aponta que ele sofreu o mártir em sua terra natal, lá em Chipre. Então, a igreja celebra sua memória, como o diácono falou antes, no dia 11 de junho, reconhecido como apóstolo, embora não tivesse feito parte dos 12 originais, devido à grandeza de sua missão e testemunho. Então, meus queridos, ontem celebramos este apóstolo José, a quem os apóstolos deram o sobrenome, como nós já vimos lá em cima, de Barnabé, que significa o filho da consolação. Nós vamos achar isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Ele foi generoso desde o princípio. Sabe como? Ele possuía um campo, irmãos. Ele vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés do discípulo. Você vai achar isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 37. Ele levou São Paulo
aos apóstolos quando todos tinham medo dele. E com ele abriu o apostolado a todos os povos. O primeiro em Antioquia, onde a todos exortava a perseverança no Senhor, com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem repleto do Espírito Santo e de fé. Então, assim, uma grande multidão, meus irmãos, uniu-se ao Senhor. Sim, o zelo apostólico de São Barnabé foi exemplar. É um exemplo para nós. Pondo assim em prática o mandato do Mestre: por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Nós vamos achar essa passagem lá em São Mateus, capítulo 10, versículo 7. Olha o que vai dizer o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Proclamou o Espírito Santo, foram a Chipre e a Ásia Menor. E ali sofreram muito, irmão, foram muitos sofrimentos pelo Senhor. Eles também tiveram as suas divergências, claro, é normal isso. E separaram-se devido a Marcos, que os abandonou meio a viagem. E Paulo já não o aceitou na viagem seguinte. Mas assim, meus irmãos, como nós sabemos, Barnabé, ele soube confiar nele, e mais tarde veremos Marcos como um grande colaborador de Pedro e Paulo. Olha, aprendamos a não catalogar as pessoas, meus irmãos, para sempre, porque as almas, como o bom vinho, melhoram com o tempo. Quem falou isso foi São José Maria. Quando são amparadas, meus irmãos, com confiança e carinho, uma vez que ninguém pode ser conhecido senão quando é amado. Santo Agostinho falou isso. Então, a gente já pode perceber que a vida de São Barnabé não foi só flores. Teve espinhos, teve decepções, mas ele permaneceu firme no Senhor. Vamos continuar. Quando vimos que alguém enfraquece ou retrocede, perseveremos como Barnabé, nome que também significa homem esforçado, e o que anima e que dá vigor aos nossos irmãos, aos irmãos, e entusiasma. Ele dá perseverança, ele fortalece com palavras, com fé a vida dos irmãos. São características de que hoje estamos necessitados. Por isso, assim, meus queridos, vamos nos dirigirmos ao Senhor com palavra de coleta. Concede-nos anunciar firmemente, Senhor, com palavras e com as obras, o Evangelho que ele quem? Barnabé, proclamou por valentia. Então, ontem que nós celebramos esta festa de Barnabé, São Barnabé, como nós já falamos, que o nome de origem aramaica, que significa filho, Bar,
da profecia de Nabiá e da exortação, o filho da exortação, o filho da consolação. Então, Barnabé, consolador. Irmãos, vejamos bem, este santo que a igreja fez memória ontem, de São Barnabé, ele nos deixa um exemplo excelente de ser fiel ao Senhor, apesar de qualquer coisa. Então, relativamente, meus irmãos, há poucas as notícias que a história conservou sobre Barnabé. A gente não vê muito falar em Barnabé, não. Ele era procedente da diáspora, sim, de Chipre, como nós já falamos. E assim, então, ele se estabeleceu lá em Jerusalém e incorporando ao grupo dos pilares da igreja primitiva. Ele se converteu ao cristianismo, sim, depois da ressurreição do Senhor. Imediatamente depois da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes, e se tornou um grande colaborador dos apóstolos. Ele, depois que fez parte do cristianismo, meus irmãos, é interessante, ele se desapegou de suas propriedades e depositou aos pés dos apóstolos, que ele vendeu aquele campo que ele tinha, sim, e assim ele entregou com generosidade o dinheiro aos apóstolos para a necessidade da igreja primitiva. Olha que bonito, meu irmão. Será que nós, hoje, os seguidores de Cristo, teríamos essa atitude? Por isso, ontem, a igreja se vestiu de vermelho, de mártire. A cor vermelha significa mártire, dar a vida por Cristo. Em virtude desse desprendimento heróico, ninguém considerava exclusivamente o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Nenhum deles tinha necessidades. Este foi o conselho de Jesus ao jovem rico, que lhe pedia maior perfeição. O que foi que Jesus falou? Tem lembrança? Se você não lembra, eu vou lembrar você. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Aonde você vai encontrar isso? Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 21. E nós sabemos o que aconteceu, né? Mas o jovem rico não aceitou o convite de Jesus. Como muitos de nós também não aceitamos. O que não fez o jovem rico? Barnabé praticou. Vendeu tudo o que tinha e deu aos pobres. A generosidade, meus irmãos, de Barnabé e a sua compaixão pelos indigentes moveram a comunidade cristã de Antioquia, que confiara ali com Saulo a missão de ir a Jerusalém, Judeia, para distribuir entre os fiéis necessitados as contribuições. Nós iremos ver esse acontecimento lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 27 a 30. Então, por ele ter esse espírito generoso, entendeu? Barnabé
Ele também era criativo. Abnegado recebeu dos apóstolos o sobrenome de Barnabé, que significa o filho da profecia, ou filho da consolação, ou o filho da exortação. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. O nome de Barnabé era José. Ele, um homem justo, ou seja, segundo assim a linguagem teológica do Antigo Testamento, meus irmãos, uma pessoa íntegra e fiel aos mandamentos do Senhor, mas também é descrito como alguém cheio do Espírito Santo e de fé, com o qual é o mandamento do Senhor. Mas também é descrito como alguém cheio do Espírito Santo, o qual é colocado no âmbito de uma nova aliança, apresentando assim como alguém dócil à ação de Deus na obra, meus irmãos, de evangelização. O Espírito Santo, meus queridos, com efeito, ele vai atuar efetivamente por meio da mediação de Barnabé na pregação do Evangelho aos pagãos. Barnabé era um pregador inspirado. Sim, tinha um coração sensível e possuía uma palavra fácil, doce e persuasiva, com o qual ele ganhava a simpatia de todos. Sobre ele, o evangelista Lucas, também o autor dos Atos dos Apóstolos, escreveu que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. Barnabé era bom, um homem bom, repleto do Espírito Santo. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Olha, meus queridos irmãos, este grande apóstolo, Barnabé, tem muito a nos ensinar. Deixa eu falar uma coisa para nós, não só para você, mas para mim também. Tudo o que é belo atrai. Tudo o que é belo atrai, meu irmão. A bondade e a docilidade são belas e por isso atraem qualquer pessoa. Por estas qualidades e com a sua colaboração na graça de Deus, unida com uma extensa cultura vasta adquirida na escola de Gamaliel. Deixa eu te falar também outra coisa de Barnabé. Ele era conhecido como profeta e doutor. Se você quiser ver isso, vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Olha, meus irmãos, Barnabé chegou a desempenhar assim um papel preponderantemente na organização da igreja primitiva. Com Paulo, Barnabé foi ao concílio de Jerusalém, durante o qual foi decidido o término da prática da circuncisão para os cristãos. Você pode ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de 1 a 35. Com essa decisão, então assim, com aquela decisão, tornou-se possível oficialmente, a igreja sem concisão, a igreja aberta para os pagãos que se converteram
somos filhos de Abraão simplesmente pela fé em Cristo. Olha que coisa bonita. São Barnabé foi considerado por muitos santos padres da igreja, como o verdadeiro apóstolo de Cristo, com todos os privilégios inerentes e dito cargo. Na liturgia de Barnabé, este apóstolo Barnabé, ele ocupa um grau quase ao dos apóstolos, e seu ofício litúrgico é tirado de comum dos próprios apóstolos. Em sua breve passagem pelo mundo, São Barnabé deixou-nos o exemplo de sua vida e de sua personalidade. Espírito aberto à vontade, desprendimento dos bens materiais. Olha quantas coisas a gente estamos aqui aprendendo com São Barnabé, esse apóstolo. Desprendimento dos bens materiais. Quantos de nós somos apegos aos bens materiais? Olha umas coisas ainda. Bondade e docilidade no tratamento com os demais. Aceitação e vivência nos ensinamentos de Cristo, meus irmãos. Prontidão em ser missionário evangelizador. Olha quanta coisa. Tem mais ainda. Humilde discernimento dos talentos dos outros, especialmente de São Paulo, sem nenhuma fraqueza ou hipocrisia. Então, assim, Paulo e Barnabé tiveram suas oposições, discórdias e controvérsias no início da segunda viagem missionária. A gente pode ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de 36 a 40. Então, assim, meus queridos irmãos, essa foi uma breve reflexão da vida de São Barnabé, que a igreja celebrou a sua memória ontem, dia 11 de junho. Este é o dia de São Barnabé, 11 de junho. O vermelho, porque ele é mártir. Ele entregou a sua vida por Cristo. Então, assim, nesse episódio Santos de Deus, quem sou eu? Aí está a breve história de São Barnabé, apóstolo. Então, assim, meus queridos irmãos, se vocês gostaram desse conteúdo tão maravilhoso, como eu aprendi hoje, não sei vocês, com a vida de São Barnabé. Então, assim, eu já peço a vocês que vocês deixem o like de vocês, possam compartilhar este vídeo. Também não se esqueçam, meus irmãos, de se inscreverem no canal, para assim vocês possam acompanhar mais inspirações como esta, e também para apoiar o nosso trabalho. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para espalhar essa mensagem de fé e de paz, meus irmãos. Deixe aí o seu comentário. Deixe o seu comentário para que a gente possa saber o que você achou. Porque assim o Diácono Paulo quer saber o que você achou. E como assim o Diácono Paulo pode continuar tocando o seu coração. Tá certo, irmão? Tá certo, minha irmã? Ajude este canal como você sempre ajuda. E não se esqueça de também ativar o sininho das notificações, para que você não perca nenhuma atualização. Porque assim juntos nós podemos levar essa mensagem
para mais pessoas. Então, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Deus te abençoe e te guarde. Que este pouco conhecimento que aqui foi passado hoje para você, para cada um de nós, possa fazer você refletir um pouco sobre a sua vida de cristão. Como o diácono Paulo também possa refletir um pouco sobre a vida dele de cristão. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Tá certo? Então, assim vamos receber a bênção para o final do vídeo. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, e que nos mostre a sua face. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.